Aê. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver vendo isso aí no YouTube. A gente está aqui com mais um bate-papo Mayhem. Dessa vez eu vou chamar um amigo meu que deve ter uns 15 anos de amizade. Eu conhecia ele como William, mas agora ele está com um nome novo, ele vai explicar também tudo para a gente. É um aficionado e cara muito dedicado às religiões afro aqui no Brasil. Então, Keza, né? Keza, tá certo o nome? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Meu nome iniciático é Keza Janzambi. Meu nome civil é William Tadeu Vendramin. Essa minha caminhada nas religiões de matriz africana começou há bastante tempo e começou porque eu li um blog chamado Teoria da Conspiração. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Acompanhei esse blog durante muito tempo, aí mudei para São Paulo e conheci um rapaz chamado Marcelo Deodébio. Do blog a gente foi do blog do Teoria da Conspiração, foi pro blog do Deodébio, e pelo Deodébio eu conheci o Valdir Persona, pai de santo de Umbanda. Fiquei na Umbanda há bastante tempo, só que eu comecei a ter manifestação do santo, né? Aí eu resolvi procurar o candomblé. Se eu já tinha me encontrado na Umbanda, o candomblé foi assim, amor à primeira pisada no terreiro. Eu comecei a frequentar a casa do meu pai de santo, Tata Catuva Gessi. É engraçado porque a minha esposa não queria muito que eu entrasse no candomblé, ela acha muito puxado. Um beijo, ela está assistindo. O que aconteceu? Na segunda vez que eu estive na casa de santo, estava tendo toque de inquice, eu apaguei. Eu não escutei nada, não vi nada, eu simplesmente fui levado para o centro, para o local onde o pessoal dança, e assim, as pessoas estavam em volta de mim, muitas pessoas estavam falando, tentando, mas como elas não sabiam meu nome, elas não conseguiam me tirar do transe, né? Aí acabou que eu acabei voltando sozinho, e no que eu voltei sozinho, as pessoas estavam com essa preocupação. E desde então eu não me afastei mais desse mundo da macumba em geral. Belezinha. Vou fazer o seguinte. Eu vou começar a falar do que seriam as religiões afro. Você prefere falar por nação ou porque a galera que tem a ideia de falar assim, pô, candomblé. Todo mundo pensa igual maçonaria, pensa que é uma coisa só, e na verdade são muitas coisas diferentes, né? Então, fala um pouquinho, como é que você planejou? Você prefere fazer por data, a gente conversa por nação? Você que manda. Porque assim, candomblé, a pessoa entende como uma coisa só. Mas candomblé não é uma religião. Que nem o rapaz do voodoo, agora me fugiu o nome dele. O Eduardo. O Eduardo falou que ele não gosta de chamar voodoo de religião. Eu também não gosto de chamar candomblé de religião. Eu acho que candomblé é uma coisa, é uma cultura que vai muito além de religião. Os africanos, eles foram trazidos forçados para o Brasil, isso é conhecido por todos. E aqui, eles, para recriar o modo de vida deles, eles tiveram que se adaptar. Eles estavam numa terra estranha, tendo trabalhos forçados, uma vida totalmente segregada. Então, eles se reuniram e reconstruíram a África, uma África muitas vezes idealizada, num espaço que eles conseguiam.
A princípio, eles tinham alguma liberdade dentro da senzala, que eles acreditavam que isso diminuía um pouco as revoltas de escravos, se eles tivessem um pedacinho de terra e um dia para cultuar os ancestrais. E o tempo foi passando, né? A religião católica foi imposta a todos, o batismo foi imposto a todos, mas eles mantiveram, na medida do que eles conseguiram, as suas nações. A primeira nação que chegou no Brasil foram os bantos, as pessoas que cultuam Inquice. É a nação mais numerosa do Brasil. É a língua africana mais presente no nosso vocabulário. Umbanda, Quimbanda, Dendê, Macumba, são todas palavras banto. Na sequência, eles vieram para o trabalho de cana-de-açúcar. Depois vieram os Jeje, são os Euefon, que cultuam Voduns. E, por fim, com a memória bem fresca, chegaram os Yorubás, que é o candomblé Queto. Como os Yorubás chegaram por último, eles também tiveram a memória mais fresca da África. Então, eles são considerados a nação mais pura, a nação mais africana, o candomblé mais puro. Mas, na verdade, é que não existe pureza em religião nenhuma. Toda religião teve influência externa. O candomblé Queto teve influência externa. Até eu vou colocar depois para disponibilizar uma foto do quarto da mãe menininha, que é o canto é um dos candomblés mais famosos do Brasil. O quarto dela tinha um crucifixo um rosário enorme pendurado na parede e imagem de santos católicos. O que mais? Uma outra coisa importante do candomblé. O candomblé é uma cultura iniciática. Para adentrar o candomblé, você precisa ser iniciado. Não existe candomblé solitário, não existe candomblé auto-iniciado. Alguém que recebeu a iniciação precisa iniciar você. Essa pessoa precisa ter recebido o direito de iniciar. É coisa que você só recebe o direito de iniciar alguém depois de 7 anos de iniciado. É uma região extremamente hierárquica. Você deve sempre respeitar os seus mais velhos, sempre e mais velho, assim, uma pessoa que foi iniciada antes que você, mas é mais nova, ela é mais velha que você na religião. Então se deve esse respeito a ela. As pessoas de idade também recebem muita consideração no candomblé, porque elas são a memória viva daquilo que foi. Elas são consideradas os guardiões dos saberes ancestrais. Se alguém tem alguma pergunta, Estou sendo claro. Eu ia passar da primeira parte. Qual o candomblé que você foi iniciado? Qual a história do terreiro onde você foi iniciado? E conta um pouquinho dessa parte. A nação que eu fui iniciada é a nação Congo-Angola. Não é a nação, o que a gente sempre fala orixá, 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 mas no candomblé Angola a gente cultua Inquice. Eu fui iniciado por Inquice Lemba, a divindade da procriação, da família. Ela foi sincretizada ele foi sincretizado com Oxalá, então ele acaba se vestindo de branco. A iniciação é um processo muito, muito profundo. Ele exige recolhimento, ele exige a coisa mais controversa do candomblé, que é o sacrifício de animais. A maioria das pessoas não aceita o candomblé por causa disso.
Mas, assim, é uma coisa... As pessoas muito resumem o candomblé a sacrifício, mas o sacrifício faz parte da cultura alimentar do candomblé, assim como o abate halal faz parte da cultura dos muçulmanos e o abate kasher faz parte da cultura dos judeus. O candomblé, como religião, ele é muito mais próximo do judaísmo. Ele tem todo um complexo que envolve nascimento, casamento, morte, pós-vida. Passar o pessoal. E da nação. Outra coisa importante, sim, as pessoas falam, não se cultua caboclo em candomblé. Caboclo é egum, caboclo é espírito. Da nação Angola, todas as casas de candomblé cultuam caboclo. Caboclo é muito importante no candomblé Angola. Ele está num patamar tão importante quanto o Inquice. A gente tem festa de caboclo, tanto quanto a gente tem festa de orixá, de Inquice, mas são coisas separadas. O caboclo tem seu dia, o Inquice tem seu dia, e assim como na Umbanda, o caboclo também dá consulta para as pessoas. Tanto para as pessoas do terreiro, quanto ele atende pessoas que vêm da rua pedindo ajuda. Ele só, diferente da Umbanda, ele não tem um dia específico, ele tem um... Se o meu tato está no terreiro, o caboclo pode pegar ele a qualquer momento para ajudar qualquer pessoa, seja lá. Eu já tenho uma pergunta aqui do Bruno. Ele falou, dizem muito sobre o sincretismo como uma forma dos negros poderem cultivar os orixás com segurança. Porém, eu ouvi dizer que não tinha lá muito problema, é da cultura do povo de absorver as entidades, né? Como é que você vê a figura dentro do candomblé, esse sincretismo? Talvez antes dessa pergunta eu fale o seguinte, quais são os principais orixás do candomblé? São todos eles cultuam os mesmos orixás? Como é que funciona aí a relação dos orixás com as diversas casas de candomblé? Assim, existe muito sincretismo. O sincretismo não começou no Brasil e não começou de forma forçada. Em Angola, quando chegou Diogo Cão, ele não chegou para invadir Angola. Ele chegou com o navio dele, se deparou com uma cidade enorme, organizada, com pessoas extremamente cultas, ruas limpas, e ele ficou muito impressionado com aquilo. E o rei do Congo, na época, o Mani Congo, ele conheceu esse Diogo Cão e ficou também achou muito interessante a cultura portuguesa. Então, o primeiro contato dos portugueses com os Bakongo foi muito tranquilo. O único problema é que o Mani Congo ele se interessou pela religião cristã e acabou se convertendo ao cristianismo. Mandou o filho dele para Roma, o filho dele acabou virando bispo e forçou o povo dele a virar cristão. Aí começou uma grande cisma no reino. Muitas pessoas aceitaram o cristianismo, muitas pessoas não aceitaram. Muitas pessoas que não aceitaram foram taxadas de seguidores do diabo. Além do batismo forçado, que todos os escravos recebiam, muitos mesmo acabaram aceitando o catolicismo. Alguns forçado e outros também como uma forma de absorver a magia do branco. Tem uma passagem de um filme chamado Rainha Zinga, que é um filme angolano. O rapaz chega e fala, mas por que ela aceitou o cristianismo? Ele falou, ela aceitou porque ela quer a magia do branco. Como assim? O branco não tem magia, o branco tem religião. Desculpa, um cara que anda sobre as águas,
cospe na lama e cura cegueira, cura as pessoas, ressuscita morto, isso aí para mim é magia. Então eu quero ser iniciado nisso e aprender a fazer essas coisas. Essas foram as pessoas que acabaram vindo para o Brasil. Muitas acabaram esquecendo sua religião original e ficaram totalmente cristãs. Muitas se revoltaram contra o cristianismo e adotaram o diabo como uma forma de protesto. Por isso que um pouco da quimbanda é vista como uma prática demoníaca. Lá, a gente é escravo, a gente está aqui forçado, mas a gente é do diabo, então a gente é do diabo mesmo. A gente vai cultuar o diabo que vocês têm tanto medo, para vocês terem medo da gente. É uma forma também de se proteger dos ataques. Falou, ó, eu sou protegido pelo diabo, não mexa comigo. E esse sincretismo, não só sincretismo, o africano ele entende muito bem. Quando eu falo africano, eu digo as diversas nações. Ele entende que Ogum não é São Jorge, mas ele cultua Ogum do jeito dele, ele cultua São Jorge com novenas, com orações, e ainda faz a procissão do terreiro até a igreja. Muita gente abandonou esse sincretismo e essas práticas de levar Iaô na igreja. Meu Tatequice não faz mais isso. Quando ele foi iniciado, ele teve que ir na igreja, teve que pegar água benta, teve que se apresentar para o padre. Ele não faz isso mais. Mas diversas casas fazem. As casas mais tradicionais da Bahia, de Candomblé, Angola, ainda fazem. Do Rodrigo Celso eu tenho uma outra pergunta. Então, como é que é o culto no candomblé? Ele é aberto às pessoas? O que ocorre num terreiro? O candomblé ele é muito fechado. A única coisa aberta que tem é a consulta para o jogo de búzios e a parte das festas que é aberta ao público. E as pessoas podem ir até a festa, aí vai se tocar as músicas sagradas, os orixás, inquices, voduns vão descer em terra, aí eles podem, em determinado momento, ir até assistência, abraçar as pessoas às vezes podem pedir licença, entrar e abraçar um orixá, um santo em específico que ela goste. A parte fechada do candomblé é 90% dele. Que é o dia a dia. O dia a dia do candomblé é uma coisa muito gostosa, porque você senta com seu pai de santo, com seus irmãos de santo e aprende. O pai de santo vai contar alguma história dos mais antigos, vai contar um caos do candomblé. Por exemplo, uma história antiga. Tinha um delegado chamado Pedro Godilho, que ele estava perseguindo todos os candomblés da Bahia. Ele estava querendo acabar com os candomblés. Então ele invadia os terreiros, quebrava, prendia, levava tabaco embora. E diz a lenda diz a lenda não, isso é histórico, né? Maria Nenê tinha uma placa ali, escrito Catispero, que era para esse delegado. E quando esse delegado pisava dentro do terreiro, ele era possuído pelo santo. Então, naquele terreiro especificamente, ele não podia entrar, porque se ele entrasse lá, o santo virava. Pegava o delegado. Deixa eu te perguntar um negócio. A maioria do pessoal que está assistindo é leigo. Então, vamos supor, eu estou assistindo esse bate-papo e falei, porra, candomblé parece ser muito legal. Como é que uma pessoa comum poderia entrar em contato com o candomblé? A primeira coisa é achar uma casa perto da casa dela. Se for em São Paulo, quiser conhecer a Casa de Angola, que eu faço parte, acabando a quarentena, a gente vai voltar às atividades normalmente, no jogo de búzios. Quem quiser alguma casa de Queto, eu posso indicar também a casa
pai de Luiz do Logum Edé, que ele é da Casa Branca do Engenho Velho. É uma das casas de candomblé mais tradicionais do Brasil, das mais antigas também. É extremamente sério, extremamente responsável no culto do orixá. No culto de Inquice, eu recomendo o meu pai de santo, Tata Catuvangessi. Ele também é uma pessoa muito séria, muito dedicada, tem uma vida inteira dedicada ao sacerdócio. Eu só não conheço ninguém de Vodum. Eu sei que tem uma casa de candomblé de Vodum em São Paulo, mas eu não sei nem onde ela fica. Ah, No Rio de essa pergunta também, você falou que ia ser aberto para as pessoas, então você vai chegar, provavelmente, como você falou, vai ser uma festa, né? E daí ele vai ser recepcionado pelas pessoas, é bem tranquilo. É bem tranquilo chegar. Primeira vez que fui numa casa de candomblé, eu também tinha essa dúvida. Como chegar, onde chegar, com quem falar. Mas normalmente as pessoas são bem receptivas. Sempre alguém vai ver que tem alguém meio perdido, vai convidar, vai mostrar. E se você já conhece, entrar em contato com o Pai de Santo antes, ele pode te orientar melhor. Daí ele mesmo te recebe, ele te explica, te mostra a casa. É sempre bom chegar um pouquinho antes para poder se ambientar. Mas é muito tranquilo chegar no terreiro do Candomblé. Você vai chegar lá, não é nada. É uma casa comum, não é muito diferente de uma casa de umbanda. É um ambiente um pouquinho mais. O candomblé, por necessitar folha, terra, essas coisas, ele é um pouquinho mais rural. Então, ele é sempre afastado pelo acesso a essas coisas necessárias. Né? O pessoal brinca que o terreiro bom é terreiro longe, mas, na verdade, sim, a natureza, a energia da natureza é muito importante para o candomblé. A folha, a água, a terra. É daí que a gente tira energia para conseguir trabalhar. As comidas também são muito importantes. A alimentação, o segredo do candomblé, principalmente em Angola, são as rezas e as comidas. Saber dar a comida certa é o grande segredo do candomblé. Que a comida alimenta a comunidade, que muita gente que às vezes não tem o que comer, ela vai no terreiro pedir um prato de comida, ou um bicho sacrificado, uma galinha que foi sacrificada, ela é oferecida no entorno para as pessoas que não podem comprar. O sangue é alimento espiritual, e tudo aquilo que não é nem alimento espiritual, nem alimento para as pessoas, é alimento da terra. Você abre um buraco no chão, enterra aquilo que não se come, para que a terra alimentada continue a produzir frutos. Aqui eu tenho uma outra pergunta da Vanessa, que ela fala que momento que a figura do caboclo surge e é inserido no candomblé de Angola. Eu ia te perguntar uma outra coisa, talvez antes. Qual é a relação, assim, uma pergunta de um leigo, entre o candomblé e a umbanda e a quimbanda? Então, qual é a diferença entre esses três ritos, religiões, vou colocar assim? Assim, imagina uma árvore com uma raiz. Os africanos chegaram no Brasil. Isso é uma árvore. Os católicos, os portugueses, outra. Os índios, outra. Essa árvore começou a criar raízes e essas raízes começaram a se entrelaçar. A Umbanda e a Quimbanda, elas são uma divisão de uma mesma raiz. O Candomblé também é uma divisão da mesma raiz, só que o Candomblé está um pouquinho mais afastado. Umbanda e Quimbanda, elas são religião praticamente irmãs. Candomblé, Angola, Umbanda, Quimbanda e outras religiões que nem não me fugiu o nome. A Cabula são todas religiões banto. Todas vieram de Angola. O orixá na Umbanda, ele é
ele é posterior. No começo da Umbanda se cultuava caboclo, preto velho, erê. O orixá, ele entrou na Umbanda pelo sincretismo com o santo. O caboclo, ele sempre esteve no candomblé Angola. Quando o Banto chegou no Brasil, além de cultuar os seus ancestrais, ele passou a cultuar os ancestrais da terra. Tanto que o candomblé de caboclo, ele é de origem banto e cultua o caboclo no lugar do orixá Inquice ou Vodum. Todos o que eu conheço, meu tata incorpora caboclo, a mãe de santo, as pessoas, a mãe de santo dele incorpora caboclo, o caboclo dela recebe as pessoas. Não dá para, como a gente não tem registros escritos, não dá para falar, ó, a partir dessa data. Mas o caboclo é cultuado pelo Banto desde sempre, né? Aqui uma outra pergunta da Vanessa, que eu queria saber o que é de fato verdade a respeito do candomblé sobre ser exigente, ter custos altos para suas práticas. Procede de fato? Se procede, como as pessoas mais simples fazem para se manter no candomblé? Porque é comum a gente ver na internet, tipo, os caras falando que a iniciação do candomblé custa não sei quantos R$ 1.000, e aí é sempre uns valores muito enormes assim. Como é que isso funciona de verdade? Assim, a iniciação do candomblé, ela realmente é muito cara. E isso varia muito de casa para casa. Casas mais tradicionais, elas vão, pelo nome e pelas pessoas que querem iniciar, elas tem casa que cobra verdadeiros absurdos para iniciar uma pessoa. Mas as pessoas mais humildes, que fazem parte da vida do santo, elas estão lá sempre, elas estão ajudando. Então, se iniciar uma pessoa, ela não tem condições financeiras, uma pessoa vai vai arrumar as folhas, outra pessoa vai costurar a roupa, outra pessoa, uma pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro vai dar um bicho. O candomblé, ele pelo menos o candomblé que eu pratico, ele tem mais pessoas humildes do que pessoas. É uma casa é uma casa de candomblé baiano. É uma casa muito simples, tem muita energia e de pessoas muito simples. E ninguém deixa de se iniciar no santo por falta de dinheiro. Do que a gente pode ajudar as pessoas que precisam disso, a gente sempre ajuda. Ok, deixa eu te perguntar também. Eu lembro que eu falei que tinha um pessoal leigo, então desculpa a simplicidade, mas o que é um orixá? Um orixá, para alguns, é uma força da natureza. Se você pegar para o Yorubá, o orixá é um ancestral divinizado, ele é um grande ancestral de uma tribo divinizada. O Batala, o Xalá, é um rei que reinou em Ilha e Fé. Ele é uma pessoa que existiu, reinou em terra, e pelos grandes feitos dele, ele virou orixá. Vodum são divindades. Eles não tiveram, até onde eu sei, eles não tiveram vida terrestre. E Inquice é uma energia. O Inquice está muito mais próximo do conceito de energia encantada de alguma ponto da natureza do que orixá. No Brasil, as coisas se misturaram muito por proximidade. E a Umbanda, como bebeu de muitas fontes, ela tem um pouco de Banto, um pouco de Yorubá, bastante de católico, daí um pouco de espírita, um pouco de indígena. Então, a Umbanda, os conceitos da Umbanda são muito mais amplos do que no Candomblé. Você pode encontrar casas de Umbanda que o pai de santo tenha dado uma obrigação no Candomblé Queto, ele vai falar que o orixá é um ser humano divinizado. Se for um pai de santo mais ligado à tradição angola, ele vai falar que o orixá é uma energia.
Não tem certo nem errado. É uma questão de ponto de vista. Para mim, o inquice é um encantado da natureza, da cachoeira, da mata, e ele também, diretamente, é um ancestral meu. Deixa eu ver se tem mais alguma. A gente dá, tem, existe algum lugar onde você consegue encontrar essas músicas sagradas na internet para escutar? Aliás, deixa eu abranger mais essa pergunta. Como é que funciona a música dentro do candomblé? Mas quem não roda de santo, quem não entra em transe, que não recebe o orixá, o inquice, o vodum, ele é cambondo e ele é responsável pelos atabaques. Me fugiu agora o termo no que eu sempre esqueço. É o mesmo do Umbanda, Ogã? Ogã. Não. Ogã do candomblé. O termo do candomblé é Ogã, da Umbanda tabaqueiro. Por essa proximidade que a Umbanda teve com o candomblé queto, eles acabaram pegando o Ogã para eles, mas o certo seria a tabaqueiro. Ogã e Cambondo são quem toca o atabaque no terreiro. Porque quem não entra em transe toca atabaque. Quem entra em transe, se estiver tocando atabaque, pode acabar entrando em transe e acabando tendo algum acidente, batendo atabaque. Isso já ouvi falar de que aconteceu. A pessoa estava lá tocando, era rodante, bateu a boca no atabaque, ficou. Então, e o candomblé é muito bem separado isso. Quem não roda toca tabaque, mulher que não roda cuida da casa e homens e mulheres que incorporam são os representantes das divindades no terreiro. Ok. E da internet é fácil de encontrar essas músicas. Eu preparei um roteirinho aqui para não tentar não sair divagando demais, eu preparei um roteirinho. Eu vou disponibilizar depois esse roteiro. E nesse roteiro tem diversos links no YouTube com cantigas, especialmente de Candomblé Angola, que é a minha nação. Oh, massa. Deixa eu ver aqui quem mais. O Bruno está colocando, né? A nação cultua o caboclo tipo o da Umbanda, né? Ou é termo. Peraí, que agora eu me perdi aqui. O meu É, caboclo é o mesmo, na Umbanda, no Candomblé e na Jurema é o mesmo caboclo. quando você frequentou a Umbanda do Valdir, você chegava a incorporar. Chegava a incorporar e, inclusive, eventualmente ele toca por orixá, ele não toca candomblé, mas ele toca por Ogum dele. E quando ele tocava para esse Ogum, eu sentia uma coisa muito forte vibrando em mim. Tanto que eu acreditei por muito tempo que eu era filho de Ogum. E daí, quando você se. Perdão, terminão. Só que aí, a hora que eu fui jogar Búzios, eu descobri que eu não era filho de Ogum. E que eu nunca incorporei Ogum, porque meu santo nunca deixou ele passar na frente dele. Né? Aí, meu inquice, quando eu pisei no candomblé, meu inquice incorporou e aí o pai de santo identificou qual que ele era. Que ele já tinha visto pelo jogo. E você sentiu muita diferença do que você incorporava na Umbanda e depois como é que é? Como que é a diferença de incorporação dentro da Umbanda e dentro do Candomblé? É diferente. A incorporação na casa do meu tato ela é bem diferente da Umbanda. O objetivo também, quando a gente faz festa de caboclo, o objetivo não é o caboclo dar consulta igual na Umbanda. Na festa do caboclo é uma louvação. Então ele vem para dançar e para tomar a jurema dele. A jurema pode ser uma bebida preparada no terreiro, um suco, ou cerveja, do mesmo jeito que a Umbanda. A incorporação no candomblé é diferente, ela é mais visceral, mais forte. Eu não sei se é por conta
da proximidade com a natureza, quando se incorpora na mata, é bem diferente de se incorporar no terreiro, a energia é diferente. O caboclo vem mais ele. Você não adianta, a incorporação sempre fica dividido entre você e o caboclo. Quando ele está na mata, ele se sente muito mais à vontade. E nosso terreiro de candomblé é muito perto da mata. Tem árvore, tem mata nativa, tem mata preservada. Se eu esquecer alguma coisa, pode voltar na pergunta que eu... Nas perguntas aqui, se eu não falei nada aqui. Era mais os orixás, as músicas dos caboclos. É uma pergunta do Rodrigo. Como é que funciona a hierarquia no candomblé? A hierarquia no candomblé é extremamente rígida. É uma das coisas que as pessoas mais demoram para se acostumar. Você se iniciou, você passa um grande período de tempo, você só pode sentar em banco, você não pode sentar em cadeira, você tem que comer sentado na esteira, você só pode comer de colher, não pode usar garfo e faca. Obrigação das pessoas novas do candomblé é servir os mais velhos. Os recém-iniciados, é obrigação deles pegar o prato na cozinha, levar até as pessoas e assim que a pessoa terminar de comer, recolher o prato, levar na cozinha. E para iniciar uma pessoa, para você ser um iniciado, eu estou agora, daqui a um mês vou fazer meu aniversário de 6 anos de iniciado. Quando eu completar 7 anos de iniciado, eu vou passar de Muzenza para Tata. E é nesse período, depois de 7 anos, a partir do momento que eu pagar a obrigação de 7 anos, é que eu vou poder começar a aprender a ser um sacerdote. Porque nos primeiros 7 anos você aprende a ser do candomblé. E de 7 anos para frente, você vai aprender para poder ensinar. Você vai... Tanto que o seu primeiro filho de santo não vai ser teu filho, vai ser seu irmão. Porque não vai ser você que vai iniciar ele. E assim, uma pessoa, quando você faz 7 anos, você recebe seus direitos. Com 14, você precisa ter uma pessoa que já recebeu 14 anos, no aniversário de 14 anos, alguém que já recebeu 14 vai te dar a obrigação de 14 anos. E a obrigação final de 21 anos, você precisa receber de alguém que já tenha 21 anos de iniciado. E assim, o respeito aos mais velhos é uma coisa essencial. Já vi muita gente ser chamada a atenção porque se referiu de forma normal, não desrespeitosa a um mais velho. Falou, não, você aqui dentro, você se refere a ela somente como mãe. Ela não é sua irmã, ela é sua mãe. Tem uma outra pergunta da Vanessa. Ela coloca assim: no candomblé existem os ritos, né, e rezas em Yorubá. Se tiver um leigo simpatizante que fizer uma oferenda ou trabalhar com as folhas falando em Yorubá, o orixá responde ou tem que ser iniciado? Olha, minha opinião, tudo que você faz de coração é válido. Mas na minha opinião, o orixá ele responde para quem é iniciado. Na Umbanda, você pode fazer uma reza mas eu não aconselho ninguém a rezar em Urubá sem saber o que está rezando. Mesmo porque tem muita coisa que está na internet que está errado. Palavras erradas, palavras mal traduzidas. Tem muitas cantigas, principalmente para Exu, que falam assim, Exu venha receber o sacrifício de sangue. Então, não convém falar aquilo que você não sabe o que significa,
que pode ter sido traduzido errado. Aí você vai se encrencar à toa, ainda vai fazer umas promessas lá e já era. Ah, Você pode o invocar Felipe, alguma coisa que você não vai conseguir lidar, se você estiver lidando com o candomblé. o Felipe perguntou se tem, qual que é a diferença do candomblé queto para o de Angola? A diferença é a língua. O candomblé queto, a língua veicular dele é o Yorubá. O Yorubá ele veio de uma terra chamada Yorubalândia, que hoje é Nigéria. O candomblé Angola, ele veio de uma região bem distante, Angola, Congo, Moçambique, e ali tem diversos povos, povo Ambundo, povo Quimbundo, povo Umbundo, Lingala, não, desculpa, Lingala é língua. Enfim, diversos povos que falavam as línguas Kikongo, Quimbundo e Umbundo. As divindades do candomblé Angola são os inquices, baculos, Vumbi, que é nossos ancestrais diretos, que é o equivalente ao Egum do Yorubá, o Egum ou Egungun, é a mesma coisa. As cantigas são cantadas na língua veicular e tem bastante diferença as divindades, apesar de serem muitas vezes sincretizadas, elas têm comidas diferentes, tem comidas iguais, tem comidas diferentes, tem oferendas, por exemplo, algumas casas de Queto não dão mel para Oxóssi, outras dão. Na Nigéria se dá mel para Oxóssi. No Candomblé Angola, a divindade equivalente, no Talambô, recebe mel. Então tem bastante, apesar do candomblé ser muito parecido para os leigos, se você ir numa casa de candomblé Queto e Angola, se você não souber identificar a língua, você vai achar que é muito parecido. Porque o Para um formato leigo, você acha que é muito difícil entrar e tipo, identificar uma casa, qual é, sem perguntar? é difícil. Ela tem que saber a língua que está sendo falada ali. Se você cair sem ter um contato com a língua, você não vai identificar. Se você souber, se você conseguir identificar nas cantigas Ogum, Oxalá, Obatala, você consegue identificar que é Queto. Mas a primeira vez que eu fui num candomblé, eu não consegui entender nada, nada, nada. E eu levei um bom tempo até conseguir absorver essas diferenças. Aqui a Elisa está perguntando se tem outras linhas de trabalho além do caboclo no candomblé. Então, quais são as linhas? Linha que eu digo é assim, eles estão acostumados com a Umbanda, que você tem várias linhas, é boiadeiro, caboclo, baiano, preto velho. Existe isso no candomblé? Mas, existe caboclo, existe marinheiro, existe boiadeiro. Todas essas entidades no candomblé da Bahia, normal receber. Candomblé Angola, muito normal. Eu não posso falar pelas casas de Queto, mas eu sei que muitas casas de Queto cultuam caboclo. Você não vai encontrar caboclo, talvez, na Casa Branca do Engenho Velho, no Gantóis. Essas casas eu acho que não cultuam caboclo. Mas outras casas tradicionais de candomblé vão cultuar caboclo. Preto Velho, na Casa de Angola, é muito comum preto velho. Tanto que o preto velho ele tem uma ligação muito forte. Se você vê o nome de preto velho, Pai João de Angola, Pai Manuel do Congo, Maria de Cambinda, todos os nomes, todos esses nomes de preto velho remetem a Angola. Angola, Congo, essa região. É comum na banda você ver preto velho de Ogum. Isso aí não existe. Isso é uma invenção, é uma adaptação recente. Outra linha que a gente trabalha no Candomblé Angola. Exu. A gente não chama de Exu, a gente chama de Ungila, Bambingila. São à esquerda. É muito semelhante a uma gira de Quimbanda, de Exu de Umbanda,
As cantigas são as mesmas. Inquice, Ungila, Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro e Vumbi, que são onde a gente cultua os ancestrais. Cada uma dessas coisas é feita separadamente, no seu dia, e a sua forma e com as suas cantigas. A gente vai cultuar Inquice em Quimbundo, Umbundo, vai cultuar Caboclo e Exu, Ungira em português. O Diego está perguntando também se pode dizer que o candomblé é uma religião brasileira. Os rituais que são realizados aqui, eles são parecidos com os que são realizados no continente africano? O candomblé, ele é totalmente brasileiro. A palavra candomblé, ela sequer existe na África. A religião tradicional iorubá é o culto ao orixá muito regional, o culto de Ifá e o culto de Egungun. Não se parece, um Arabá passou aqui um mês no Brasil, eu acompanhei bastante ele. O que ele faz não se parece nada com candomblé. A palavra candomblé, o significado mais próximo que eu achei dela, em Angola tem um rio chamado Candombe. No Uruguai tem um ritmo musical chamado candombe também. O meu tata já esteve em Angola. Ele falou assim, muita coisa que ele viu lá lembrou muito mais a Umbanda do que o candomblé. Ele falou que a Umbanda se parece, em Angola se parece muito o que faz aqui. Até os pontos riscados, eles têm o hábito de riscar o chão para começar uma cerimônia, é comum lá em Angola. O candomblé é uma religião completamente brasileira. Não existe candomblé na África e o que é feito no Brasil é bem diferente. A Vanessa pergunta assim, na tua visão do candomblé, o médium incorpora somente seu orixá de cabeça, né? E na Umbanda se trabalha os falangeiros de diversos orixás. Então, como é que funciona para o candomblé quando você vai ser escalado como médium, né? Você tem várias entidades, você começa com a sua principal. Na Umbanda, eles dizem que é mais fácil você trabalhar com Exu, que está mais próximo, né, entre aspas. No candomblé existe alguma hierarquia entre os orixás e as incorporações pelos médiuns? Como é que funciona isso? Quando você entrar no candomblé, você vai ter que jogar búzios, o pai de santo vai identificar o seu enredo de santo. Você vai começar a frequentar o candomblé a partir do momento que seu pai de santo te aceita na casa. Você é eles chamam de indumbe. Não é noviço, uma pessoa que está sendo recebida na casa. Você vai participar de alguns ritos, você vai ajudar em algumas coisas, e em determinados momentos, se você incorpora o seu santo, vou falar santo, para não falar orixá, inquice, vodum, às vezes, seu santo vai pegar você. Você vai passar um bom tempo recebendo apenas ele. Vai demorar algum tempo, você vai ter que se iniciar nesse santo. Até você receber seu segundo santo, demora muito. Eu já tenho 6 anos iniciado. Eu não recebi nenhum outro inquice que não fosse o meu. Agora o caboclo já veio, meu Exu já veio lá no terreiro do Candomblé, meu marinheiro já veio no terreiro do Candomblé, veio, dançou, um dia específico. Acho que o único que não veio ainda no terreiro do Candomblé foi meu Preto Velho. Os outros todos já vieram. Os guias que eu recebo na Umbanda, no Candomblé eu recebi também. Sem nenhum Você sente que são as mesmas entidades? Exatamente as mesmas entidades. Tem alguma diferença? Você conversa com elas ou você apaga? Como que é a tua relação com as entidades? Eu apaguei poucas vezes.
principalmente em trabalho muito pesado, eu apaguei. Mas é bem raro eu apagar. Eu levei anos para começar a trabalhar na Umbanda, porque eu não conseguia entender que tinha alguém ali mesmo. Foi muito difícil para mim começar a trabalhar. Acho que todo médium consciente tem esse problema. Agora, no candomblé, o transe do inquice, você não tem dúvida nenhuma que você está incorporado, porque ele vai entrar, ele vai dançar, ele vai fazer todo movimento que é próprio dele, sem você saber e sem você conseguir impedir. Você consegue sentir que você está ali, mas você não está no controle. E durante o trânsito do inquice, muitas vezes se apaga. Você não escuta, você pode até enxergar, mas você não escuta. Você enxerga, mas uma coisa meio como se fosse um sonho, uma coisa meio embaçada. Você entra no modo automático e vai. Da Bruna pergunta se alguns dizem que quem entra para o candomblé não consegue sair. Existe isso? Ou não consegue sair? Bruna, depois você faz a tua pergunta. Eu não consegue sair porque é muito bom ou não consegue sair porque tem alguma coisa lá? Não, tem muita gente que sai do candomblé, você saindo com respeito, não tem nenhum problema. Conhece gente que saiu, que mudou de religião. Você tendo devido respeito por aquilo que você viveu, aproveitando aquilo, principalmente nunca falar mal de por quem você passou, porque aquela pessoa colocou a mão na sua cabeça, rezou e teve muita consideração, tentou fazer o melhor que podia. Se você resolveu que aquilo não é para você e pedir licença e sair, tem muita história no candomblé de gente que, eu acho que ela quis dizer isso, muita história de gente que saiu do candomblé e morreu. Isso é muito usado também para botar medo nas pessoas. Eu não saio do candomblé, não penso em sair do candomblé porque eu gosto muito do candomblé. Não é uma coisa que faz parte dos meus planos abandonar. E é uma coisa que digamos que eu tivesse que mudar para um outro país, que não fosse mais possível eu frequentar um terreiro de candomblé, eu ia continuar, pelo menos, pegar de vez em quando uma folha, amassar e tomar um banho para continuar cultuando isso, que já faz parte da minha vida. Aquilo entrou dentro de mim e nunca mais vai sair. Essa, pelo menos, é uma visão pessoal. Não sei se cada iniciado vai ter essa mesma visão, mas essa é a minha percepção. Nunca mais aquilo que foi plantado em mim vai deixar de existir. A Vanessa pergunta também se você podia comentar um pouquinho sobre os pretos velhos com relação aos seus povos do Congo, da Costa. Como é que funciona a relação do preto velho dentro do candomblé? Bom, eu posso contar a história do meu preto velho. Eu comecei a receber esse preto velho e como eu não tinha nenhum conhecimento eu não tinha conhecimento de nada. Eu comecei a receber esse preto velho me falava que era um preto velho de Iemanjá. Aí eu comecei a estudar e aí você começava a ler uma coisa, começava a aprender uma coisa, eu conheci bastante angolanos. Aí algum falava assim, Calunga, Kianda, Pemba. E aí começava a acender luzinhas no meu preto velho, ele trabalha muito com essa energia de Calunga. O que é Calunga? As pessoas hoje entendem Calunga grande como o mar e Calunga pequena como cemitério. Mas como que isso começou? Calunga é a linha que divide o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O sol, ele nasce para os vivos, ele passa todo pelo céu e vai se pondo. Quando ele se põe, ele passa pela linha da Calunga
e vai para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é um mundo em Pemba, onde vivem todos os ancestrais. Para a gente, a pessoa, quando morre, não vai para o céu, ela vai para o chão, ela vai para debaixo, para onde vai o sol à noite. E esse meu preto velho é muito ligado nesse ciclo. Tanto que muitas vezes a gente vê preto velho com cruz no ponto riscado. E essa cruz não é necessariamente a cruz cristã, porque essa cruz, esse organograma, os Bakongos já tinham antes dos portugueses chegarem. Então, eu posso até disponibilizar um texto, até mais de um texto, alguns em inglês, outros em português, que falam sobre esse ciclo da vida. O ciclo do Sol também o ciclo da vida. A gente nasce, atinge o auge da vida, depois envelhece, assim como o Sol vai se pondo, vai para o mundo dos ancestrais. No mundo dos ancestrais a gente recupera como a gente morreu velho, esse é o objetivo do africano, morrer bem velho, com bastante filho. Você vai para esse mundo, você vai recuperar sua energia para poder renascer de novo e subir de novo para executar de novo essa viagem. Eu acredito que os pretos velhos existe muito preto velho ligado à Igreja Católica, isso já conheci pretos velhos assim, mas para mim os pretos velhos são muito mais ligados a essa energia da calunga. Não sei, eu não conheci ainda algum preto velho que fale que cultuou orixá em vida, isso eu desconheço. Já vi gente falando que, assim, preto velho de Xangô, mas a pessoa quando era vivo lá em Angola, minha cidade cultuava Xangô. Provavelmente a pessoa não tem conhecimento geográfico, porque nunca se cultuou orixá em Angola. Eu estou aqui com mais uma pergunta. Na verdade, você tinha mencionado banho, depois a gente entra nessa parte de falar de ervas e banhos. No candomblé, você tem muito trabalho com erva. Quais são as principais ferramentas de trabalho dentro do candomblé? Olha, no candomblé Angola, nossas principais ferramentas são as orações, que são sempre cantadas. A gente reza a nossa comida, a gente reza o nosso banho, a gente reza para os inquices, a gente reza para os caboclos. Outra coisa muito importante são os pós. A gente mistura diversos elementos, que nem raízes, sementes, folhas, mistura, transforma em pó e passa no corpo. É essencial isso nas diversas cerimônias, esse pó de pemba. As folhas, não tem como se fazer uma cerimônia do candomblé sem folha. O banho é feito, rezado, ele é ralado só por quem é iniciado. Você vai na mata colher a folha, você vai recolher aquela folha, tem que recolher a folha certa, do jeito certo. A folha chegou, você reza ela, rala. Você está doente, você vai usar uma folha para se curar. Você está com peso no corpo, você vai pegar uma folha, vai bater no corpo para tirar aquele peso. A casa, você vai defumar a casa com folhas, a casa está se fez um trabalho de descarrego forte, você vai pegar um maço de folha, vai passar pela casa batendo para limpar. A comida também, a pessoa está com peso, se pega uma comida, passa no corpo dela junto com a folha para arrancar aquela coisa ruim e oferecer aquela comida em algum lugar para levar o peso longe. Eu acho que isso são as principais ferramentas do candomblé são essas. Né? Quando você diz folha, é aquela folha de bananeira? Que plantas que geralmente são usadas? Todas que se usam na Umbanda, alecrim, alfazema,
Alecrim eu fazia manjericão, aroeira, jurema, tanta folha. Aí tem as folhas mais específicas do candomblé. Macaçá, oririm. Dá até uma pesquisada aqui, porque nome de folha não é uma coisa que eu não me preparei para isso. Peregum é muito usado mesmo para tirar peso. Folha da costa, uma folha muito importante no candomblé. Saião, uma folha de Oxalá muito boa. Também para defumar se usa as mesmas coisas que na Umbanda. Benjoim, mirra. Benjoim, mirra, olíbano. Arrebenta cavalo, arruda, beldroega, se usa tanto para comer quanto para fazer banho. Cana-de-açúcar se usa para fazer defumação. Fedegoso também. Aí tem os nomes iorubá das ervas, tem os nomes brasileiros e os nomes bantus. Eu até tenho uma apostila só com o nome pinhão roxo, tajujá, pedras também, outra ferramenta que se usa bastante é pedra. Agrião também E é. elas são separadas por orixás também? Então você vai ter a planta do orixá tal, a erva do orixá tal. Canela de velho. Tem planta de orixá, tem erva de inquice, tem erva de vodum, mas elas são, assim, muito no Brasil, por sincretismo. Jurema preta acabou virando erva de Oxóssi, mas as folhas, pelo menos no Angola, a gente vai fazendo banho tal inquice quisila com tal erva. O banho é o mesmo, a gente faz um banho e todos os filhos de santo tomam aquele banho. E é um banho que vai além de folhas, também vai água do ubi, água da canjica, um banho muito bom. Levante, manjericão, erva de São João, romã, todas as ervas da Umbanda, mais algumas. Sementes também, às vezes eu faço um banho, boto semente de imburana, eu gosto muito de imburana. Sabugueiro, uma erva de velame do campo. Bambu também é muito usado. Mamona é essencial, tem um pé de mamona no terreiro, diversas. Aça-peixe. Aça-peixe é usado tanto no Brasil quanto na Nigéria. Conversei isso com o Parabá. Pode botar ela, mastigar ela. Quando você quer pedir alguma coisa, você mastiga um pouco de. Você perguntou, você falou da quizila. O que é, em primeiro lugar, o que é uma quizila? Quizila são proibições, são interditos. Quando você se inicia no candomblé, você vai receber as quizilas. Eu, no candomblé, que chama EO, que são proibições. Eu não posso chegar nem perto de sardinha. Se eu comer sardinha, eu vou passar muito, muito, muito mal. E cada orixá, cada inquice vai ter suas quisilas próprias. Agora eu não vou
conseguir falar de um por um, porque é uma lista muito grande. Mas Mas, por bebida exemplo, se alcoólica, eu for iniciado no candomblé e eu tipo, não gosto de pimentão, ou se de repente o meu santo vai ter uma quizila com parmejana, aí eu me ferrei, eu não posso mais comer o parmejana, ou já é da própria energia da pessoa? Como é que, assim, uma pergunta bem leigo mesmo, assim, como que funciona essa parada da piseira? Você já gostava de sardinha antes de entrar no candomblé? gostava bastante. Mas hoje, se eu comer, eu vou passar muito mal. Você já experimentou? Eu sou testador mesmo, eu sou muito advogado do diabo. Você já experimentou sardinha e deu um revertério? Depois que você Revertério foi. terrível. Fiquei passando mal, mas mal de não conseguir dormir dias. Fiquei 3 dias muito ruim. E bebida alcoólica. Outra quizila, essa é quizila específica do meu inquice. Eu não tenho vontade, antes de iniciar, eu bebia, tomava cerveja, tomava de vez em quando cachaça. Hoje eu não boto uma gota de álcool na boca. Não tenho vontade, não sinto falta e não pretendo voltar a ingerir. Gostava, não gosto mais, não sinto falta. É uma coisa bem, bem curiosa. Mas o que seu santo come, você precisa comer. Você precisa comer junto com ele as coisas que ele come. E se eu Mas mesmo, o Bruno Brunelli está perguntando, né, se a quizila no candomblé é tão forte assim mesmo que o filho de santo não pode de jeito nenhum comer aquilo que ele não pode. Então você entende, pelo menos do nosso ponto de vista como hermetista, né, a gente pensa sempre em energia, em como é que a coisa está funcionando. Você acha que é uma sintonia que você tem com o seu santo, com o seu orixá, que isso afeta o seu próprio corpo físico e aí você fica, como é que eu vou falar, ressonante com essas quisilas? É assim que você entende? não sei, eu acho que o menquice faz parte da minha, vou usar um termo, acho que faz parte da minha essência, daquilo que eu sou. Então, outra coisa, carne de porco. Eu não como mais carne de porco de jeito nenhum. Também gostava, também hoje não faz falta. Eu acho que faz parte de mim não comer carne de porco. Antes de eu me iniciar, eu comia, eu acho que já me fazia mal, mas eu não conseguia identificar. Mas hoje se eu comer sabendo que eu não devo comer, vai me fazer muito mais mal. Isso faz parte de mim. Eu não sei explicar em termos herméticos isso, mas o meu inquice faz parte de mim e a energia dele sempre fez parte de mim, desde sempre. Né? Eu não poderia ter sido iniciado em outro inquice, não caberia. Não consigo imaginar, me ver, que tudo que meu pai de santo falou bateu e tudo que eu fiz dentro da tradição só fez eu ficar melhor. Parar de beber, parar de comer porco, me deixou mais leve, mais tranquilo. Não, uma coisa ruim que acontecia antes parou de acontecer. Melhor que Zila, é melhor respeitar. Interessante. Ver se a galera tem mais alguma pergunta. No caso de alguma entidade consumindo algum alimento ou bebida que não faz bem normalmente, você se sente mal após uma incorporação ou não tem sensação ruim? No caso, se a tua entidade tem uma comida de santo e você, teoricamente, odiava, sei lá, feijão preto ou alguma comida assim. E aí agora, quando você come, você se sente bem? O que A o ideia, se o pessoal está perguntando, se muda o paladar, se afeta. Pelo que você falou, a impressão que eu tenho é que isso te mexe energeticamente mesmo com o médium, né? quando você come alguma coisa
É comum você servir comida em festa de preto velho, de caboclo. É comum servir comida. Muda, o paladar muda quando está incorporado. E, por exemplo, bebida alcoólica, eu não posso consumir. O meu caboclo bebe. E ele bebe cerveja. E quando ele vai embora, eu não fico bêbado. Ele leva tudo embora. Eu não posso beber cerveja. O meu caboclo pode, bebe e não, isso não me atrapalha. Já o Excelente. inquice não consome alimento. Feito. Ó, o André está perguntando se você podia falar um pouquinho mais sobre o sistema oracular no candomblé de Angola. O oráculo de Angola, ele é um negócio chamado Ingongo. Ele não chegou aqui no Brasil. Distância temporal, o Banto chegou aqui em 1530, 40. Ele não conseguiu manter o Ingongo como oráculo. O Ingongo é um cesto com sementes, ossos, penas, uma série de objetos. São bem difíceis de se conseguir todos. Ele não conseguiu manter isso como um oráculo. Então, ele foi substituído pelo jogo de búzios. Só E o que jogo o de jogo de búzios? búzios, ele é Explica diferente do para o candomblé. pessoal leigo o que é um jogo de búzios. O jogo de búzios, assim, ele veio do candomblé queto, são 16 búzios, eles são consagrados para esse fim, a pessoa é ensinada, é um jogo matemático, você joga os búzios, conta quantos estão abertos, quantos estão fechados, vê qual que é a orientação daquela caída e passa. E no Angola é um pouquinho diferente. Não se joga por Odu. Eu ainda não recebi o jogo de búzios, então também é coisa de fundamento. Não, é uma coisa que eu não posso falar ainda, porque não é uma coisa que eu tenha recebido. Ok. Mas assim, o oráculo do Angola é um oráculo que ele recebeu por proximidade. Ele recebeu do povo iorubá e passou a usar o jogo de búzios, mas o jogo de búzios à sua maneira. É um jeito diferente. Ok. O Bruno também fez uma pergunta. As roupas, né, de trabalho, tem que ter algum cuidado especial? Você pode comprar ou você tem que fazer? É como guias e armas mágicas. Por falar nisso, tem guia também? Como é que funciona colar? Que tipo de adorno e que tipo de ferramentas vocês trabalham no Angola? Eu vou falar pela minha casa. Todas as roupas que o santo veste são feitas na casa por uma pessoa da casa, mãe Kita, uma pessoa, ela é médica do candomblé, uma pessoa fantástica. Ela costura todas as roupas de todas as pessoas que vão ser iniciadas lá. Isso não é comum. O mais comum é as pessoas irem na loja de Umbanda, de Candomblé, comprar aquela paramenta completa do orixá e usar aquilo. Né? Na minha casa de santo especificamente, as roupas são feitas manualmente, são feitas sob medida, especialmente para aquela pessoa. Por uma pessoa, eu tenho um carinho enorme pela roupa do meu santo. Eu nunca vesti ela sem estar incorporado. Eu nunca me vi nessa roupa. Mas assim, eu de encostar nessa roupa, eu sinto a energia dela. É uma coisa, para mim, é uma coisa muito especial essa roupa. Então, ele tem As, uma ligação mesmo forte. todas as guias são feitas no terreiro, pelas pessoas, não é nada comprado. No Angola, a gente usa muito adereço feito de palha, aquela palha da costa que se usa na Umbanda também. É tudo, para mexer na palha, você tem que tomar banho. Para trançar a palha, você tem que estar em cima da esteira.
não pode estar falando besteira, tem que ter todo o respeito pela palha, porque a palha é de Cavum, né? Cavum é o orixá tutelar da minha casa, peço a benção meu pai, Macuyu. Cavum seria o Molu no Queto, pelo sincretismo, quem rege a palha. Então você tem que ter muito respeito pela palha, porque ela é a representação desse inquice. Tudo feito manualmente, especificamente, e lavado, rezado. Eu tenho muito carinho pelas minhas guias, pelos meus Contraigum, pelos meus Mocan e Senzala. São os adereços da pessoa que se inicia. Ok. A Gisele perguntou também, essa pergunta é bem legal. Se existe choque de egrégora no candomblé. Então, deixa eu te explicar. Choque de egrégora seria... ela tem algum problema com alguma outra egrégora ou é tranquilo você pertencer ao candomblé e, por exemplo, pertencer à Rosa Cruz? Ou você ser da maçonaria e com o candomblé? Ele afeta as outras egrégoras? É tranquilo? Existe alguma egrégora que não bate bem? Como é que você acha essa situação? Assim? Olha, eu sou Rosa Cruz, estou adormecido há algum tempo por conta de compromissos familiares. Eu não consegui levar a minha filiação Rosa Cruz com os estudos, com trabalho, com filho, então eu acabei deixando a Rosa Cruz um pouco de lado. Pretendo voltar a uma coisa que eu gosto muito. Nunca tive um choque de Rosa Cruz com candomblé. Eu acho que você sabendo fazer cada coisa a seu tempo, você pode fazer qualquer coisa. Nunca tive choque de egrégora na minha vida. O candomblé, ele é muito ligado à Igreja Católica. Você faz novenas dentro do terreiro. Você toca tabaque dentro da igreja. As pessoas incorporam dentro da igreja. Não é uma coisa que minha casa faça, mas outras casas fazem. Inclusive aqui eu coloquei um videozinho para ilustrar, depois eu vou mandar. Um Oxalá de um terreiro na Bahia, entrando incorporado dentro da igreja. Se não existe choque entre a igreja católica e o candomblé, não sei qual que poderia ser. O candomblé também trabalha com o Kiss, trabalha com o Exu. Cada um ao seu tempo, são energias completamente opostas. Energia de Exu, energia de Quimbanda, energia de Inquice, energia de divindade. Fazendo cada coisa ao seu tempo, no candomblé não acredito que haja choque. Pelo menos até hoje não conheci. A menos que você comece a misturar muito. Se você começar a fazer ritual Rosa Cruz no terreiro do candomblé, talvez exista um choque, porque o sangue não é próprio da Rosa Cruz. Aí pode dar uma confusão, mas aí é não saber separar as coisas, os espaços. João Vitor também está perguntando assim, para alguém que não tem uma mediunidade pronunciada e tal, existe alguma educação, um desenvolvimento da mediunidade no candomblé, como tem na Umbanda? Ou é preciso nascer com uma mediunidade ativa? Como é que o candomblé enxerga a mediunidade nas pessoas? O candomblé ele é bem rígido quanto a isso. Existe uma cobrança muito forte que o santo tem que vir, tem que dançar, tem que saber se portar direito, mas nem sempre a pessoa consegue, por medo, não é fácil ser um bom veículo pro Inquice, mas tem bastante, durante a sua vivência do candomblé, é muito importante que você frequente o terreiro, porque seus irmãos vão chegar, vão te explicar como que a coisa acontece. Quando você fizer alguma coisa errada, alguém vai falar, olha, isso funciona assim. Você vai sempre ter alguém do seu lado te ensinando. O teu pai de santo vai falar, olha, aqui funciona assim. Por isso que o importante do candomblé é a presença. Você estando presente
no candomblé, você vai aprender tudo que você precisa aprender. E quando você tiver incorporado, se você deixar essa coisa fluir, se você não ficar queimando a cabeça, o Inquice vai fazer aquilo que ele precisa fazer, porque ele já sabe o que ele... O que, as normas da casa. Quando o Inquice vem, ele já sabe o que tem que fazer. Tanto que eu incorporava e fazia tudo automaticamente, sem muitas coisas, sem ninguém precisar falar. É bem forte isso. O Bruno está comentando. Aliás, o Bruno é outro que daqui a pouco vai vir conversar, trazer um bate-papo aqui nosso. Ele trabalha, desenha. O Exu dele passa o roteiro das HQs que ele desenha. Então é um trabalho muito interessante e ele já está convidado aqui para vir no próximo bate-papo aqui. Ele está perguntando, ele está, na verdade, falando, na casa que ele frequenta, ele tem que montar as guias dele. Porque é quase sempre o próprio guia que intui para o médium como é que ele tem que montar. No candomblé assim também? Vocês têm guia no candomblé? Normalmente quem faz, quando a gente está recolhido, no candomblé a gente não pode fazer nada. A gente só limpa o corpo, descansa o corpo em cima da esteira. Então quem vai fazer, quem vai falar as cores, a quantidade de fios, vai ser o pai de santo. Ele vai falar a cor e os fios. Por isso que é importante a presença de pessoas, porque quando você está se iniciando, alguém está fazendo a sua guia. Então, nas próximas iniciações que tiver, é essencial que você esteja lá, porque é você que vai fazer a guia do seu irmão de santo que vai sair do seu irmão mais novo. Quanto aos adereços do caboclo, do preto velho, do marujo, são mais roupas. O meu caboclo no candomblé, na Umbanda, ele nunca me pediu fio nenhum, mas quando eu fui pro candomblé, ele pediu uma roupa. Eu estava andando pelo Brás, o passinho é feito de tecido. Eu falei, não, é esse tecido. Aí a Alice fez a calça, tem todo um jeito de que você corta o pano e veste no candomblé. Essa é a roupa que o caboclo escolheu, e é a roupa que quando vai ter festa de caboclo, é a roupa que eu uso para ele. Eu tenho outra pergunta boa da Lerian, que é: o que é um contra-egum? Como é que se usa? Para que serve? É assim, contra Egum, não existe contra Egum. Porque Egum é um ancestral divinizado do povo Yorubá. Egum ficou popularmente conhecido no Brasil como morto. Mas isso não é... Isso é um erro de linguística. Egum é ancestral. Você não vai contra o ancestral. Você não pode impedir o ancestral de chegar perto de você. E o Egum é um ancestral típico do candomblé, típico do povo Yorubá, que é cultuado também no candomblé Queto. O contra-egum, ele é um preparado de palha trançada, e ele é contra... a melhor forma de ficar um contra quiumba, contra energias negativas. Você usa aquilo como se fosse uma armadura. Quando você está usando aquilo, a primeira vez que usei contra Egum, eu usei porque me mandaram usar. Eles falaram, a gente vai entrar em preceito, tá? Isso foi na Umbanda. Você vai ter que usar isso aqui, esse contra Egum. Aí eu falei, tá bom, se tem que usar, se é regra usar, eu vou usar. No final do dia eu percebi que eu estava muito menos cansado, eu estava muito mais disposto. Né? Qual que era a orientação? Tira aquilo, lá, toma um banho, lava o contra-egum e seca. E no dia seguinte usa. É uma coisa muito forte. Ela contra energias
energias, espíritos negativos, seja lá qual for é uma ferramenta muito boa para evitar essa aproximação de coisas ruins. Ele não é contra Egum, é contra energias ruins. O João Vitor está perguntando se ele é bem parecido com o conceito de talismã, né, no hermetismo clássico. Ele é como se fosse um talismã de proteção contra maus espectros, né? Eu lembro que o primeiro contra-egum que eu fiz foi lá com o Valdir, quando ele faz os sacrifícios da Sexta-feira Santa, e aí a galera montava com a palha, né? A gente já fez isso aí também. Por sinal, eu esqueci que eu ia te perguntar, como é que é a questão do sacrifício no candomblé? Como é que funciona isso? Por que existe o sacrifício? Para que serve? Fala um pouquinho dessa prática, que já é a mais polêmica de todas, né? Que a galera vive juntando os vegetarianos para tentar atacar as religiões afro baseado no sacrifício, falando que é do mal, que tortura os bichos, e não tem porra nenhuma disso. Então, por favor, fala um pouquinho aí de como é que funciona o sacrifício na visão do candomblé. Olha, o sacrifício de animais, ele é principalmente alimentar. Ele alimenta o animal que é sacrificado nas iniciações e nas obrigações. Ele é preparado e servido na festa. É obrigação do filho de santo comer aquela comida que foi preparada na cozinha, porque é o banquete sagrado. É uma coisa que, assim, para quem não está acostumado, demora um pouco para se acostumar, para compreender e para aceitar. Mas você não pode maltratar o animal, ele não pode estar com sede, ele não pode estar com fome, ele jamais, de forma alguma, ele pode estar doente. Se a cabra tiver prenha, ela tem que esperar ela dar luz, tem que esperar ela amamentar. Não é nada, não é uma coisa agressiva. É muito parecido com o abate abate judaico. Você tem que tirar a consciência do animal da forma mais rápida possível para ir rezar, lavar, defumar o bicho, que ele vai ser oferecido para a sua divindade e vai alimentar a sua energia. Então você não vai querer se alimentar com alguma coisa ruim. Você vai se alimentar e alimentar o sagrado com um bicho que foi criado da melhor forma possível, com a melhor alimentação possível, porque aquilo é sua comida, a comida do seu sagrado e da sua comunidade. É muito comum o terreiro do candomblé estar em regiões carentes. Então, tem muito pai de santo que chega assim e fala, ó, vamos fazer corte para Exu amanhã, eu quero que cada um traga 3, 4, 5 galinhas aqui, 3 frangos. Ele não pede, às vezes ele não pede isso porque o Exu precisa daquele monte de... Ele pede aquilo porque é o dia que muita gente ali no entorno vai ter a chance de comer uma proteína animal. O pessoal, às vezes, faz fila em volta do terreiro com uma sacolinha para receber um frango que vai ser a carne que vai dar para os filhos comer. Né? Eu acho que é isso. Faltou responder alguma coisa? Não, acho que era isso daí mesmo. E eu lembro também que quando a gente participava lá, tinha as mulheres que elas, quando o Persona fazia o sacrifício, então já ia as partes que não eram comestíveis para o Exu, e o que já era tudo comestível já ia para uma fila das senhoras que já depenavam e já preparavam a carne. Então era uma coisa feita muito com técnica, né, e com respeito. Inclusive o bode, eles tinham lá o cara da faca, o mão de corte, que usava a pele do bode para fazer o atabaque, né? Para a pele do atabaque. Então é um negócio feito com muito respeito, né? Então, Eu tô com uma outra pergunta.
As partes do Exu não são partes comestíveis, mas são partes internas. Isso. Elas são fritas e servidas. Nas partes não comestíveis, que é a parte que é entranha, é enterrado. O André está perguntando se os caboclos preto velhos do Candomblé e Angola, eles vieram da Umbanda ou foi o contrário? Como é que ocorreu essa adição do culto, historicamente? Não existe... Foi... A pessoa que se iniciou antes no Candomblé Angola e recebeu o caboclo lá, se ela for na Umbanda, ela vai levar o caboclo dela. Em São Paulo, o Candomblé Angola chegou em São Paulo muito recentemente e já existia bastante Umbanda em São Paulo. Então, o caboclo foi da Umbanda para o Candomblé em São Paulo. Quem trouxe Candomblé para São Paulo foi a Umbanda. As pessoas começaram, fizeram suas iniciações na Umbanda e algumas quiseram entender mais o que era aquilo, o que é orixá. Algumas foram para o hermetismo, que nem o Mate Silva, que fez a Umbanda esotérica. Algumas pessoas foram para o africanismo. Aí começou assim, para ser pai de santo bom, você tem que... Se você não for para a Bahia fazer o santo, você não é um pai de santo bom. Aí muita gente foi para a Bahia fazer o santo. E aí a Umbanda trouxe o candomblé para São Paulo. Aí começou a ter candomblé. Aí quando se mistura Umbanda com candomblé, tem muita casa, que nem o Valdir, ele começou na Umbanda há muito tempo, fez santo no candomblé, fez santo no Angola, então ele intercalava. Ele sempre tocou a Umbanda dele, e depois que ele fez o santo, uma vez por ano ele fazia a festa de Ogum dele. Uma festa muito, muito bacana, muito bonita. E essas coisas convivem muito bem. A Umbanda convive bem com o Candomblé convive bem com a Umbanda. Jeje convive muito bem com Yorubá, com Nagô, com Angola. É muito comum na Bahia as pessoas de um terreiro, de uma nação, ir na festa do terreiro de outra. Muita gente é iniciada numa nação, muda de cidade e naquela cidade não tem aquela nação. E ela tem que passar por um ritual e acaba mudando, cultuando as duas nações na mesma casa. Às vezes marido e mulher, cada um é iniciado numa nação. Não existe briga entre orixá, inquice, vodum, santo católico, caboclo, boiadeiro. Todas essas energias, divindades, entidades, elas convivem muito bem, mesmo no mesmo espaço. É só saber respeitar por exemplo, a energia do Exu com a energia do Inquice. Não vai bater, não bate, mas então é melhor fazer separado. Eu não tem uma Deixa eu ver coisa se alguém tem mais alguma. Se alguém tem mais alguma pergunta, porque a gente está chegando no fim do horário. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisa de Angola, está com alguma curiosidade? Então, Então, cara, William Chiesa, muito obrigado mesmo por espero, ter vindo, por ter batido papo. Eu falei que ia ser muito tranquilo, a galera é muito de boas. E você tem algum último comentário, uma consideração final para falar para o pessoal? espero que tenha sido claro, não ter ofendido ninguém, porque tudo que eu falei pode ser diferente em outras casas, não sou dono da verdade, não sei tudo, posso ter errado em alguma coisa e com certeza, passando isso, vou ser corrigido. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu vou passar para o Marcelo o roteiro que eu fiz e ele vai passar para todo mundo e as pessoas, quem quiser desse roteiro vai ter meu e-mail.
Quem quiser fazer pergunta, quem quiser conhecer uma casa de candomblé, passando a pandemia, a gente pode conhecer a casa de Queto, lá em Mariporã, a gente pode conhecer a casa de Angola, que é a minha nação. Quem quiser conhecer a casa de Fá, que é tradição iorubá, levar em Umbanda Molocô, que é uma umbanda oriunda do Rio de Janeiro, levar lá no Babá Mário, uma pessoa também extremamente séria, extremamente dedicada ao culto do orixá. Recomendo muito a casa dele para quem quiser conhecer a parte histórica de Umbanda, porque ele é um grande estudioso. O Valdir Persona também é uma pessoa muito séria. Quem quiser conhecer a casa dele, depois que O o Mário Umbanda e o sair. Persona, eles já estão na minha lista. É que assim, a gente está com essas semanas ocupadas, mas eu já estou entrando em contato com eles, mas a ideia é convidar todo mundo para falar um pouquinho também do ponto de vista deles. Né? Vamos ver se o Persona e se o Mário topam, mas vai ser uma honra aqui. Recomendar muito o trabalho do meu pai de santo, porque Angola é a nação, na minha visão, vou puxar a sardinha agora um pouquinho, Angola é a nação mais brasileira que tem, ela é muito ligada ao caboclo, ao preto velho, é a nação mais ligada ao samba, o toque de Angola. Para mim, um toque de Angola é uma coisa que pega no coração mesmo. Recomendo muito as pessoas a conhecer essa nação. Bom, então agradecer também de coração. E a hora que eu apertar o botão aqui, eu vou parar a gravação e avisando para o pessoal que é o seguinte: fica gravado. E isso aí, o link vai estar disponível. Eu subo no site, acho que por volta da meia-noite já está disponível para quem quiser assistir de novo, tirar dúvida e gravar. E no sábado, acho que a gente vai falar com a Carla sobre a história das sibilas e dos oráculos de Lenormand. Então, como é que veio para o Brasil e todas essas pegadas. Então, brigadão, William. Valeu, Kesa. Eu que E agradeço a deixou... oportunidade, o espaço. Desculpa qualquer coisa, as gaguejadas, enroladas de língua. Não se preocupe. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo, mano. Então, até mais para você que estava escutando. Até o próximo Bate-Papo Mayhem.